Sejam bem-vindos ao canal Narrações para Todos. Se este conteúdo for do seu agrado, considere se inscrever no canal. Capítulo 9. Medo, vaidade, vingança e piadas imbecis. Março virou abril e abril virou maio. Depois dos comentários de Lagarta de Fogo chamando-o de coelhinho patético, Banguela nunca mais sujou a cozinha. Mas Soluço não conseguiu muito progresso no treinamento. Ainda chovia, mas não fazia frio. O vento soprava, embora com menos fúria. Dava para ficar parado de pé. As gaivotas chocavam seus ovos nas pedras da praia. Longa e os pais das ninhadas mergulharam sobre Soluço e Perna de Peixe quando os dois chegaram ali para treinar. Mate, vaca. Aterrorizante, mate. Dizia Perna de Peixe à dragoa, que estava calmamente empoleirada em seu ombro. Você devia engolir aquela gaivota preta de café da manhã. Ela tem metade de seu tamanho. Honestamente, Soluço, eu desisto. Não sei como vou passar pelo teste de caça. Vaca aterrorizante não tem instinto assassino, ela nunca sobreviveria na vida selvagem. Soluço riu com ironia. Você acha que você tem problemas? Banguela e eu não conseguimos acertar desde que começamos. Os comandos básicos de obediência, a repreensão, os exercícios obrigatórios, a caçada, a coisa toda. Isso não pode ser assim tão ruim, disse Perna de Peixe. Fique olhando, disse Soluço. Os meninos andaram um pouco pela praia, afastando-se das gaivotas. Começaram a praticar o comando mais básico de todos, vá. Era para o dragão ficar de pé, com o corpo ereto, no braço do treinador, que então deveria berrar o próximo comando mais alto possível. Enquanto erguia o braço, lançando o dragão no ar. A criatura deveria levantar voo elegantemente quando o braço do treinador estivesse no alto. Vaca aterrorizante bocejou, coçou-se suavemente e voou para longe, murmurando algo. Banguela foi ainda menos obediente. Vá! Gritou Soluço. O garoto ergueu o braço. Banguela ficou parado. Eu disse vá. Repetiu Soluço. Frustrado. Pepe, por que ir? Perguntou Banguela, dando de ombros, prendendo-se com firmeza no braço do garoto. Vá. É só isso. Vá, 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 vá. Gritou Soluço, balançando o braço enlouquecidamente, enquanto Banguela fazia de tudo para se manter agarrado. O dragão conseguiu ficar. Banguela, disse Soluço da maneira mais moderada possível, por favor, obedeça. Se você não começar a fazer isso quando eu mandar, nós dois seremos exilados. Mas eu não quero ir, argumentou Banguela em tom igualmente razoável. Perna de Peixe ficou observando tudo o que acontecia, tomado de surpresa. Você tem problemas mesmo, ele disse com voz de espanto. É, falou Soluço. Ele finalmente deu um jeito de desprender as garras de Banguela, que se soltou por um instante, e empurrou o dragão para longe. Banguela caiu na areia com um grito de indignação e imediatamente prendeu-se à perna de Soluço, as garras segurando com firmeza as sandálias do menino e as asas abraçadas à sua panturrilha. Enene não vou, disse Banguela, teimoso. Não dá para ficar pior do que isso, disse Soluço. Vou tentar uma nova estratégia. Ele tirou do bolso a caderneta em que estivera fazendo anotações sobre dragões, na esperança de que isso pudesse ajudá-lo. Motivação de dragão. Soluço leu em voz alta. 1. Gratidão. Soluço suspirou. 2. Medo. Isso funciona, mas não consigo fazer. 3, 4, 5. Gula, vaidade e vingança. Vale a pena tentar essas 6 piadas e charadas. Só se eu estiver desesperado. É um começo, disse Perna de Peixe, mas preciso concordar com Bocão Bonarroto. Por que você não grita só um pouquinho? Soluço o ignorou. Tudo bem, Banguela, disse Soluço ao pequeno dragão, que fingia dormir enquanto se mantinha agarrado à perna do menino. Para cada peixe que você pescar, eu lhe darei 2 lagostas a mais quando chegarmos em casa. Banguela arregalou os olhos. Vê vivas? Ele perguntou ansioso. Banguela, Pepe pode matá-las? Pepe, por favor, só dessa vez. Não, Banguela, disse Soluço com firmeza. Eu não lhe ensinei que não é gentil torturar as criaturas menores? Banguela fechou os olhos novamente. Você é muito chato, ele disse, magoado.
Você é um dragão tão esperto e rápido, Banguela. Disse Soluço num tom bajulador. Aposto que se quisesse poderia pescar mais peixes que qualquer outro dragão. No dia de Thor, Banguela abriu os olhos para pensar no assunto. Dede 2 vezes mais, ele disse com modéstia. Mas eu não quero. Era impossível argumentar. Soluço riscou a palavra vaidade de sua lista. Sabe aquela dragoa grande e vermelha, a lagarta de fogo, que foi grosseira com você? Perguntou Soluço. Banguela cuspiu no chão, indignado. Dede disse que eu era uma salamandra alada. Dede disse que eu era um coelho com desenteria. Banguela vai matá-la. Banguela vai arrancar o couro dela. Bebê Bangueia vai. Sim, disse Soluço apressadamente. Aquela lagarta de fogo e seu dono, que parece um porco, acham que ela vai pescar mais do que os outros nas comemorações do dia de Thor. Imagine como ficarão com cara de bobos quando perceberem que foi você quem ganhou o prêmio de dragão mais promissor. Banguela soltou a perna de Soluço. Vou pensar nisso, disse Banguela. O animal se afastou um pouco e ficou pensativo. 5 minutos depois, ainda refletia. Deixava escapar um ou outro gemido, mas toda vez que Soluço dizia e então, ele simplesmente replicava, ainda estou pensando. Vá embora. Suspirando, Soluço riscou a palavra. Vings. Tudo bem, disse Perna de Peixe olhando por sobre o ombro de Soluço. Você já tentou de tudo. Que tal piadas e charadas? Imagino que esteja desesperado. Banguela, disse Soluço. Se você pescar um bom arenque, será o dragão mais inteligente e rápido de Berk. E fará com que Lagarta de Fogo fique com cara de idiota. Ganhará todas as lagostas que quiser. E, quando chegar em casa, vou lhe contar uma boa piada. Banguela virou-se. Bebê Banguela adora piada. Ele voou de volta ao braço de Soluço. Tudo bem. Banguela vai ajudar. Mas não porque sou bebê bonzinho ou essas coisas. Meigas. Não, disse Soluço. Claro que não. Nós, os Dede Dragões, somos cruéis e malvados. Mas adoramos uma piada. Conte uma agora. Soluço deu risadas. De jeito nenhum. Só depois que você pescar. Tudo bem, então, disse Banguela. Ele saltou do braço de Soluço e levantou voo. Ver um dragão caçando é muito impressionante, mesmo um filhote pequeno como Banguela. Ele voou pela praia em seu jeito desengonçado e torto de sempre, soltando ao longo do caminho alguns guinchos de insulto aos pássaros menores que ele. Mas, assim que alcançou o mar, Banguela pareceu um pouco maior. O sal marinho despertou alguma memória ancestral dos grandes monstros caçadores dos quais ele descendia. Ele abriu as asas como se fosse uma pipa no céu e voou linda e suavemente sobre as ondas espumosas, mantendo o corpo e as asas firmes enquanto buscava sinais de peixes em movimento. Quando avistou algo, pairou em círculos até ficar tão alto que Soluço, inclinando a cabeça para trás, na praia, só conseguia ver um pontinho. Essa mancha ficou imóvel por um segundo, depois mergulhou no ar, as asas fechadas, coladas ao corpo, despencando do céu feito uma pedra. Banguela desapareceu na água e ficou um tempo sumido. Se quiserem, os dragões conseguem ficar submersos por cerca de 5 minutos, e Banguela ficou bastante distraído lá embaixo, perseguindo um peixe e depois outro, incapaz de decidir qual era o maior. Soluço tinha se entediado e estava procurando lagostas quando Banguela saiu do mar triunfante, trazendo um pequeno arenque. Ele largou o peixe aos pés de Soluço, deu 3 saltos e empoleirou-se na cabeça do garoto. Banguela emitiu o grito de triunfo dos dragões, que parece um pouco com o canto de um galo, só que é mais alto e cheio de satisfação. Depois ele se inclinou e de cabeça para baixo fitou os olhos de Soluço. Agora se conte uma piada, disse. Com a graça de Odin, exclamou Soluço. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Se conte uma piada, disse Banguela de novo. O que é que fica totalmente preto, branco e vermelho? Perguntou Soluço. Banguela não soube responder. Um pinguim queimado do sol, replicou Soluço. Era uma piada muito antiga, mas aparentemente não tinha chegado até o rochedo do dragão selvagem. Banguela a achou histericamente engraçada. Ele saiu voando para apanhar mais peixes e ouvir mais piadas.
Foi uma tarde agradável. A chuva parou, o sol brilhou, e Banguela não fez feio na caçada. Ele apanhou alguns peixes, e lá pelas tantas, saiu atrás de coelhos nos rochedos. E, finalmente, voltou ao chamado de soluço. Depois de poucas horas já tinha pescado 6 arenques médios e um cação. De modo geral, Soluço ficou muito satisfeito. Afinal, disse ele à perna de peixe, não é que eu queira ganhar o prêmio de dragão mais promissor nem nada. Só quero mostrar que Banguela está sob meu controle e fazê-lo pescar alguns peixes. Ficaremos com cara de bobos comparados com Melequento e sua feroz caçadora lendária, mas pelo menos teremos passado na iniciação. E, para completar, quando Banguela deixou cair o último peixe na pilha diante de Soluço, Perna de Peixe reparou em algo pontudo que brilhava na mandíbula inferior do dragão. O primeiro dente de Banguela começou a nascer, disse Perna de Peixe. Aquilo parecia ser um bom presságio. Ao voltar para casa, eles passaram por Velho Enrugado, que gastara as 2 últimas horas sentado numa rocha observando os meninos. Muito impressionante, sibilou o velho quando os meninos lhe mostraram os peixes embrulhados na túnica de Soluço. Achamos que Soluço realmente vai conseguir passar no teste final de iniciação no dia de Thor, disse Perna de Peixe todo animado. Então você ainda está preocupado com aquele testezinho de nada, Soluço? Indagou. Velho Enrugado. Existem problemas maiores, você sabe. Há uma tempestade gigantesca a caminho, por exemplo. Ela chegará daqui a uns 3 dias. Testezinho? Disse Perna de Peixe indignado. O que quer dizer com testezinho? O Festival do Dia de Thor é o maior evento do ano. Todo mundo que alguém estará por lá. Todos os membros da tribo dos Oligans Cabeludos. Também os Cabeças Ocas. Além disso, pode não ser importante para você, mas qualquer pessoa que fale no testezinho é exilado, para acabar comido por canibais ou algo igualmente horrível. Eu vou passar a me chamar Soluço, o útil, e meu dragão será o cheio de dentes. Disse o garoto, radiante. Pensei nisso agora e estou realmente contente com a ideia. É forte, confiável, não é muito exagerado e nem cria expectativas demais. Esse réptil enfim conseguiu dar certo e pegar alguns peixes, disse Perna de Peixe apontando para Banguela, que estava tirando meleca do nariz com a garra. Por mais inacreditável que possa parecer, Soluço pode passar no teste, afinal. Acho que é quase certo, disse Velho Enrugado olhando para Banguela, que então tentava envesgar os olhos e perderá o equilíbrio ao fazer isso. Quase, repetiu Velho, pensativo. E os garotos? Voltaram para casa, com Banguela no encalço deles dizendo: se carregue-me, se carregue-me. Não é JJ justo, minhas asas estão doloridas. Capítulo 10. Quinta-feira. Dia de Thor. As celebrações do Dia de Thor eram realmente uma ocasião espetacular. Os grandes rivais da tribo dos Oligans Cabeludos, os Cabeças Ocas, que vinham das ilhas próximas, velejavam pelo oceano interno até a ilha de Berk para comparecer à grande reunião. Os visitantes montaram acampamento na Baía do Coração Negro, que, do dia para a noite, transformou-se de um deserto que ecoava o som das gaivotas num acampamento tumultuado, repleto de cabanas feitas com tecido de velas que já tinham remendos demais para continuarem a ser usadas nos barcos. Na manhã seguinte, a Praia Longa estava lotada de barracas, malabaristas e adivinhos. Havia uma bagunça animada de vikings que reencontravam velhos amigos, lutavam com espadas, gritavam mandando os filhos pararem de brigar. Agorinha, pelo amor de Thor, estou falando a sério, ou então. Grandes homens vikings sentavam-se em rochas desconfortáveis gargalhando alto, como gigantescos leões marinhos em férias. Mulheres vikings, impressionantes de tão imensas, formavam grupinhos, tagarelando como gaivotas e engolindo canecas de chá com um só gole. Apesar das previsões sinistras de Velho Enrugado, de que haveria terríveis tempestades e tufões, fazia um glorioso dia quente de verão, sem sinal algum de nuvem no horizonte. O teste final de iniciação dos jovens heróis não teria início antes das 2 horas da tarde, então Soluço passou a manhã ouvindo, com ingenuidade, os contadores de histórias repetirem lendas malucas sobre navegantes temíveis e princesas piratas. Ele estava morto de nervosismo, por isso era difícil aproveitar a comemoração como nos anos anteriores. Até mesmo Bocão, que vomitara bem no meio da competição quantos ovos de gaivota você consegue engolir em um minuto, não tirou mais do que um leve sorriso do rosto pálido e tenso de Soluço.
A família de Soluço fez um piquenique de almoço enquanto assistia a demonstração de luta. Com machados. O garoto nada conseguia comer e, mais estranho ainda, o mesmo acontecia com Banguela, que estava de mau humor e torceu o nariz para o sanduíche de atum que Valhalarama lhe oferecerá. Melhor guardar seu apetite de dragão para o jogo, aconselhou Soico, o imenso, que estava de ótimo humor. Ele vencera a garganta de sapo numa aposta durante o concurso do bebê mais feio e não via a hora de assistir à excelente atuação de seu filho no teste de iniciação. Conforme o dia foi passando, um vento quente começou a soprar, vindo não se sabe de onde. Ainda estava muito abafado, mas nuvens escuras começaram a se formar no horizonte. Havia no ar um esquisito rugir de trovões. Talvez velho enrugado estivesse certo, pensou Soluço quando olhou para cima. Como já era costume, Thor, o deus do trovão ia, sim, comparecer às comemorações de seu dia. Atenção! Todos os jovens a serem iniciados às tribos este ano, por favor, tomem seus lugares no terreno à esquerda da praia. Soluço engoliu em seco, afagou Banguela e ficou de pé. Era agora ou nunca. Soluço foi um dos últimos jovens a descer ao local, que era um grande espaço de areia molhada na beira do oceano. Os meninos da tribo já estavam reunidos, com seus dragões pairando sobre suas cabeças. Todos conversavam agitados, e até mesmo Melequento parecia nervoso. Os meninos da tribo dos Cabeças Ocas e seus respectivos dragões pareciam gigantescos, bravos. Muito mais fortes que os Oligans cabeludos. Um deles, em especial, era um garoto valentão e grosseiro, que parecia ter pelo menos uns 15 anos. Soluço imaginou que aquele deveria ser Impiedoso, o filho do chefe Morgadão, da tribo dos Cabeças Ocas, porque ele tinha um dragão do tipo pesadelo monstruoso cinza e prata empoleirado no ombro. A criatura olhava para a Lagarta de Fogo, como se fosse um cão Rottweiler com as piores intenções. Lagarta de Fogo não deu a menor bola. Um aristocrata nunca ruge, disse Lagarta de Fogo, suavemente. Ele deve ser um pesadelo. Monstruoso mestiço. Nós, de sangue verde puro, descendentes do grande Garra Mortal, nunca sonharíamos em fazer algo tão mundano. O rugido do pesadelo monstruoso cinza ficou mais alto. A multidão se reunia na largada. Soluço evitou reparar em Soico, o imenso, abrindo caminho e gritando coisas do tipo, saiam da frente, eu sou um chefe. Aposto 10 contra 1 que meu filho vai pegar mais peixes que o seu. Soico berrou, dando uma boa cutucada na barriga de seu velho inimigo, Morgadão, o Cabeça Oca. O chefe Cabeça Oca estreitou os olhos e ficou pensando se daria ou não um soco em Soico. Talvez depois do teste. E qual deles é o seu filho? Indagou Morgadão, o Cabeça Oca. Aquele alto, com cara de porco e tatuagens de caveira, que está com um pesadelo monstruoso vermelho? Não, respondeu Soico, animado. Aquele é o filho de meu irmão, barrigão caído de cerveja. Meu filho é aquele. Magrelinho com o dragão. Devaneio Banguela. Morgadão, o Cabeça Oca abriu um grande sorriso. Ele deu um tapa nas costas de Soico e berrou. Aceito e dobro sua aposta. Fechado! Gritou Soico, e os dois grandes chefes apertaram as mãos e bateram com as barrigas para selar a aposta. Bocão Bonarroto comandava esse último estágio do teste de iniciação. Ele ainda estava com a cara um pouco esverdeada depois da experiência desagradável no concurso Quantos ovos de gaivota você consegue engolir em um minuto, e isso não contribuía muito para seu humor. Tudo bem, gente horrenda! Gritou Bocão. Chegou a hora de descobrir se vocês têm fibra de heróis. Se sairão da arena como membros das nobres tribos dos Oligans cabeludos e dos impiedosos Cabeças Ocas ou se serão expulsos para sempre das ilhas internas. Então vamos ver como será. Ele deu um sorriso maldoso para os 20 garotos de pé à sua frente. Começarei com uma inspeção em vocês e em seus animais, verificando se são guerreiros prontos para entrar em combate. Eu os apresentarei aos membros das tribos nas quais esperam ingressar, que os observarão. Depois, terá início o teste. Vocês deverão demonstrar como impuseram sua vontade a essas criaturas selvagens e as dominaram apenas com o poder de sua personalidade heroica. Ele continuou. Vocês começarão mostrando os comandos básicos de vá, pare e pegue. E terminarão ordenando a seu réptil que capture os peixes para vocês, como faziam seus ancestrais. Soluço engoliu em seco, nervoso. O menino e o dragão que mais impressionarem o juiz, quero dizer, a mim. Bocão exibiu os dentes cinicamente.
terão a glória extra de ser chamados de herói dos heróis e dragão mais promissor. Os garotos e dragões que falharem nesse teste dirão adeus às suas famílias para sempre e deverão deixar a tribo e partir. Para onde? Não interessa. Bocão fez uma pausa. Que poético, murmurou Perna de Peixe, em voz alta o suficiente para que Bocão ouvisse. O viking encarou o menino. Heróis ou exilados? Berrou Bocão. Heróis ou exilados? Gritaram em resposta 18 meninos fanáticos. Heróis ou exilados? Urraram os membros das tribos dos Oligans cabeludos e dos cabeças ocas. Por favor, que eu possa ser um pouco heróico, pelo menos desta vez, pensaram Soluço e Perna de Peixe. Não preciso de nada muito espetacular ou coisa assim, só quero passar no teste. Tomem suas posições, com os dragões no braço direito. Gritou Bocão. Ele inspecionou a fileira de meninos. Que beleza! Bocão cumprimentou impiedoso, o cabeça oca, e seu dragão pesadelo. Monstruoso chamado Matador, que abriu as asas brilhantes com uma envergadura de quase 2 metros. Bocão parou abruptamente quando alcançou Soluço. E, em nome de Thor, que raio de bicho é esse? Perguntou Bocão, empalidecendo. E um devaneio banguela, senhor, murmurou Soluço. Pequeno, mas feroz, acrescentou Perna de Peixe, solícito. Devaneio banguela? Ironizou Bocão. Esse é o menor dragão comum ou de jardim que já vi. Acha que sou um idiota, por acaso? Não, não, senhor, Perna de Peixe murmurou com convicção. O senhor só é um pouquinho lento. Bocão o fuzilou com o olhar. Um devaneio banguela, explicou Soluço. Tem aparência exata de um dragão comum ou de jardim, exceto pela verruga característica na ponta do focinho. Silêncio, disse Bocão, sussurrando com veemência. Ou então eu os atiro longe. E espero que esse dragão seja melhor caçador do que aparenta. Você e seu amigo Peixe Morto são os piores candidatos em iniciação que já tive o desprazer de ensinar. Mas você é o futuro desta tribo, Soluço, e se nos envergonhar diante dos cabeças ocas, eu, pessoalmente, nunca o perdoarei. Você entendeu? Soluço fez que sim com a cabeça. Então, cada garoto se adiantou para fazer o cumprimento e erguer seu dragão, de modo a receber os aplausos da plateia. Os aplausos para Malvado Melequento e sua dragoa, Lagarta de Fogo, foram intensos. Eles só perderam para Impiedoso, o Cabeça Oca, e seu dragão, Matador. Eu apresento agora, finalmente. Bocão estava tentando aparentar entusiasmo em seu berro temível, o terrível, filho único de Soico. O imenso, Soluço, o útil, e seu dragão, cheio de dentes. Soluço deu um passo adiante e ergueu Banguela o mais alto que conseguiu, para fazer com que ele parecesse maior. Seguiu-se um silêncio perplexo. As pessoas já tinham visto dragões pequenos antes, claro, normalmente caçando ratos nos campos, mas nunca no papel de um nobre dragão de caça em uma competição de iniciação. Tamanho não é tudo. Berrou Soico, tão alto que sua voz foi ouvida a várias praias de distância, e bateu as mãos para puxar os aplausos. Todos tinham pavor do terrível temperamento de Soico, então o acompanharam com educada animação. Banguela ainda estava mal-humorado, mas ficou felicíssimo por ser o centro das atrações. Estufou o peito e curvou-se, compenetrado, num comprimento para a esquerda e para a direita. Alguns membros dos cabeças ocas deram risadinhas. Mudei de ideia, pensou Soluço, fechando os olhos. Este é o pior momento de toda a minha vida. Vamos lá, Banguela, ele cochichou no ouvido do pequeno dragão. Esta é nossa grande chance. Pegue muitos peixes aqui e eu lhe contarei mais piadas do que você já ouviu a vida inteira. E isso deixará a grande dragoa Lagarta de Fogo realmente furiosa. Banguela olhou para a Lagarta de Fogo pelo canto do olho. Ela estava afiando as unhas no capacete de Melequento, com certeza absoluta de que receberia o título de dragão mais promissor. Atenção! Teve início o teste. Banguela não fez feio nos exercícios básicos de obediência, embora ele nitidamente os considerasse extremamente chatos. Chovia muito, e Banguela odiava a chuva. Ele queria ir para casa relaxar na frente da lareira. Lagarta de Fogo e Matador iam e vinham, exatamente como comandavam Melequento e Impiedoso, ambos mergulhando e soltando fogo só para se exibir. Lagarta de Fogo executou algumas acrobacias elaboradas, e a plateia gritou e bateu os pés. Que a caçada se inicie! Gritou o Bocão.
Todos os dragões, com exceção de Banguela, voaram para o mar. Bebê Banguela está com dor de barriga. Ele se queixou. Soluço evitou encarar seu pai, que olhava para os lados, surpreso. Evitou reparar na multidão, que sussurrava: aquele lá é o filho do Soico. Não, não é o garoto alto com tatuagens de caveiras, aquele que parece um porco, é o miudinho, aquele menino que não consegue controlar seu dragão minúsculo. Não se esqueça, Banguela, disse Soluço de dentes cerrados, do peixe. Eu vou lhe contar piadas que você nunca ouviu antes, lembra? Se conte agora, disse Banguela. A ajuda veio de um canto inesperado. Melequento estava gritando: mate, lagarta de fogo, mate. Então ele parou, inclinando-se e dando uma risadinha. Perto de Soluço. O que é que você está fazendo, Soluço? Você não está falando com essa salamandra alada, não é mesmo? Falar com dragão é contra as regras. Foi proibido por Soico, o imenso, seu pai tontão. SS salamandra alada? Repetiu Banguela. SS salamandra alada? Você não é uma salamandra alada, certo, Banguela? Perguntou Soluço. Você é o melhor caçador do mundo, não é mesmo? Sou mesmo, disse Banguela, mal-humorado. Mostre a Melequento e sua dragoa Snob o que um verdadeiro caçador é capaz de fazer, disse Soluço em tom de urgência. Ok, então, concordou Banguela. Soluço soltou um suspiro profundo quando Banguela saiu voando de um jeito extravagante rumo ao mar. Isso é bom demais para ser verdade. Soluço disse a si mesmo 10 minutos depois, quando Banguela regressou de uma segunda jornada, nitidamente entediado, mas trazendo os peixes e largando-os aos pés do dono. Dentro de meia hora, mais ou menos, eu, Soluço, serei um perfeito membro da tribo dos Oligans cabeludos. Era bom demais para ser verdade. Lagarta de Fogo voava de volta para Melequento, trazendo seu 20º peixe. Os olhos verdes, felinos, brilhavam triunfantes quando Banguela disse em voz alta: sua é Snob medíocre. Lagarta de Fogo pairou no ar. A cabeça girou, os olhos estreitaram-se. O que foi que você disse? Sibilou ela. Ah, não, disse Soluço. Não, Banguela, não faça isso. Sua é Snob medíocre, zombou Banguela. Isso é o melhor que consegue fazer? É patético. Sem chances. Inútil. Vocês, pesadelos, pensam que são muito cruéis, mas não passam de moluscos medíocres. Você, sibilou Lagarta de Fogo, as orelhas ameaçadoramente para trás enquanto ela se esgueirava no ar como um leopardo se preparando para dar o bote. Você é um mentiroso minúsculo. IVV você, disse Banguela calmamente. Você tem a coragem de um CC coelho, o cérebro de uma minhoca marinha, e é uma comedora de CC caramujos Snob. Lagarta de Fogo arremessou-se contra o dragão. Banguela desviou-se do golpe, rápido como um raio, e as mandíbulas fortes de Lagarta de Fogo fizeram um ruído quando morderam o ar. Foi um caos. Lagarta de Fogo perdeu totalmente o controle. Ela mergulhou loucamente no ar, as garras estendidas, mordendo qualquer coisa que se movesse, soltando grandes jatos de fogo. Infelizmente, no meio da confusão ela sem querer arranhou Matador, um dragão com pavio curto. Ele começou então a atacar qualquer dragão da tribo dos Oligans que estivesse por perto. Em 1 minuto todos os dragões estavam envolvidos numa batalha imensa, feroz. Os donos corriam à volta deles berrando que parassem, tentando separá-los sem serem mortos. Os dragões não lhes davam a menor atenção, não importava o que fizessem, nem quanto gritassem. Impiedoso e Melequento estavam com o rosto extremamente vermelho depois da impressionante gritaria. Bocão correu feito um louco para as laterais. Por acaso alguém pode medir o amor de Toroquestado? Banguela adorava esse tipo de caos, desviando tranquilamente dos ataques de Lagarta de Fogo, dando mordidas em croco-tigre de vez em quando, unhadas em garra brilhante aqui e ali, obviamente adorando a briga. Até mesmo Vaca Aterrorizante demonstrou muita ferocidade para uma dragoa supostamente vegetariana. Ela deu um jeito de lascar uma mordida impressionante em Lagarta de Fogo, que rolava no ar com Matador, um arrancando pedaços do outro. Bocão Bonarroto entrou na confusão, agarrando a cauda de Lagarta de Fogo. A dragoa soltou um uivo de ódio, girou e ateou fogo à barba de Bocão. Com uma de suas mãos imensas Bocão apagou o fogo e com a outra prendeu as mandíbulas de Lagarta de Fogo para que ela não conseguisse morder ou queimar nada. Ele enfiou a dragoa furiosa debaixo do braço, ainda prendendo sua boca.
Parei! Disse Bocão com um berro de arrepiar a pele e os cabelos, um grito para matar qualquer um de susto, que reverberou pelos rochedos, foi de encontro ao mar e produziu ecos, que puderam ser ouvidos até no continente. Os meninos pararam com sua gritaria inútil. Os dragões pairaram no mesmo lugar, imóveis. Seguiu-se um silêncio horrendo. Até mesmo a multidão que os observava calou-se. Isso nunca tinha acontecido. Todos os 20 meninos demonstraram total falta de controle sobre seus dragões no teste de iniciação. Tecnicamente, isso significava que todos eles seriam exilados de suas tribos. E exílio, naquele clima horrível, significava morte. A comida era pouca, o mar, perigoso, e havia certas tribos selvagens nas ilhas que tinham fama de ser canibais. Bocão Bonarroto ficou parado, sem palavras, com a barba ainda fumegante. Quando finalmente falou, sua voz estava grave, repleta de horror diante da situação. Preciso falar com os anciões das tribos, foi tudo o que ele disse. O viking derrubou Lagarta de Fogo no chão. Ela recuperara o controle e agora deslizava na direção de Melequento, a cauda entre as pernas. Os anciões das tribos eram Morgadão e Soico, o próprio Bocão, alguns outros guerreiros temíveis, como o terrível Cabeça Dura, os Gêmeos do Mal e o bibliotecário Cabelo Assustado, da Biblioteca Pública da Vila dos Cabeças Ocas. Multidão e os meninos ficaram absolutamente imóveis enquanto os anciões se reuniam na rodinha dos anciões. Enquanto isso, a tempestade piorava. Trovões tremendos explodiam no céu, a chuva era torrencial, e eles não podiam ficar mais encharcados, a menos que mergulhassem no mar. Os anciões levaram muito tempo confabulando na rodinha. Lá pelas tantas, Morgadão ficou bravo e ergueu o punho para a Cabeça Dura. Um dos gêmeos segurou seu braço, até que ele se acalmasse novamente. No final, Soico saiu da rodinha e ficou parado diante dos meninos, que estavam de cabeça baixa, de vergonha, os dragões a seus pés. Se Soluço tivesse tido coragem de olhar para o pai, teria percebido que Soico não estava animado e violento como de costume. Ele realmente parecia solene. Calouros das tribos, gritou ele, com a voz triste. Isso tudo foi péssimo para todos. Todos. Vocês falharam no teste final do programa de iniciação. Pela estrita lei das Ilhas Internas, isso significa que deveriam ser expulsos da tribo, em exílio eterno. Não quero que isso aconteça, não só porque meu fio está entre vocês, mas também porque isso significará que toda uma geração de guerreiros será perdida. Mas não podemos ignorar a lei. Apenas os mais fortes podem permanecer, caso contrário, o sangue tribal enfraquecerá. Só os heróis podem se tornar oligans e cabeças ocas. Soico ergueu um dedo gorducho aos céus. Além disso, ele prosseguiu, o deus Thor está realmente bravo. Este não é o momento para enfraquecer nossas leis. Thor soltou um trovão enorme, como se quisesse enfatizar o discurso. Sob circunstâncias normais, disse Soico, a cerimônia do exílio deveria começar agora. Acontece que ser lançado ao mar num tempo desses é morte certa. Como ato de misericórdia, permitirei que permaneçam mais uma noite sob nosso teto, e assim que amanhecer vocês deverão partir para o continente para viver por conta própria. Deste momento em diante, todos estão banidos e não podem mais dirigir a palavra a outros membros da tribo. Um trovão estourou ao redor dos meninos enquanto eles continuavam de pé, de cabeça baixa, debaixo de chuva. Que Thor tenha piedade de mim, mas essa é a coisa mais triste que fiz na vida, banir meu próprio filho, disse Soico, melancólico. A multidão murmurou com compaixão e aplaudiu a nobreza de seu líder. Um chefe não pode viver como as outras pessoas, disse Soico, olhando para Soluço como se implorasse perdão. Ele precisa optar pelo que é bom para a tribo. De repente, Soluço ficou muito bravo. Bem, não espere que eu tenha pena do senhor, disse o garoto. Que tipo de pai pensa que suas leis estúpidas podem ser mais importantes que o próprio filho? E que tipo de tribo estúpida é essa, que não pode abrigar gente normal? Soico ficou olhando para o filho, surpreso e em choque por um momento. Depois, ele se virou e partiu. As tribos já deixavam a praia e subiam as colinas em busca de abrigo na vila. Relâmpagos caíam ao redor. Eu vou matar você, sussurrou Melequento a Soluço, enquanto Lagarta de Fogo, no ombro do menino, rosnava de modo ameaçador. A primeira coisa que farei depois de ser banido vai ser matar você, ele falou e saiu correndo atrás dos outros. Perdi meu dededente, queixou-se Banguela, chorando.
CC caiu quando eu mordi aquela LL lagarta. De fogo. Soluço nem sequer prestou atenção. Ele olhou para o céu, louco da vida, enquanto o vento sacudia a água do mar, criando marolas que espirravam em seu rosto. Só desta vez, gritou Soluço. Por que você não me deixa ser um herói? Só desta vez? Eu não queria fazer nada de extraordinário, só passar naquele teste estúpido para me tornar um verdadeiro viking como todo mundo. O trovão de Thor rugiu e fez um estouro no céu. Ah, tá! Gritou Soluço. Acerte-me com seu raio estúpido. Faça algo para mostrar que você pensa pelo menos um pouco em mim. Mas não caíram raios na cabeça de Soluço. Thor realmente não o achava importante a ponto de merecer resposta. A tempestade se deslocou para o mar. Até a próxima. Se gostou do conteúdo, cogite se inscrever no canal e curtir o vídeo.